Olá pessoal, como vão vocês? Feliz Natal e próspero Ano Novo. Bem, estamos aqui, o último feriado do ano 2014 e provavelmente o último vídeo que eu vou falar mais no final. E a gente vai falar sobre ciclo trigonométrico, que tem muito a ver com o que a gente acabou de ver no vídeo passado, que é trigonometria. Mas isso aqui é em aula 1, então vocês vão ter os conceitos de como eu estou fazendo isso aí. E a gente vai trabalhar muito com essas coisas mesmo. Então é sempre bom pegar, prestar atenção, que depois a gente aprende de um jeito bem fácil, tudo bem? Vamos lá. Você está vendo esse círculo? Aí você não está entendendo nada. Vamos dizer que você não esteja entendendo nada, você nunca estudou isso aqui. O que a gente faz? Isso não parece um plano cartesiano? Certo? Isso aqui é um círculo trigonométrico. Isso é um círculo formado por ângulos. Você vai ver como é que funciona. Esse círculo ele tem uma regrinha que toda vez o raio dele vai ser 1. Sempre. No máximo é 1. Não tem como ser outro número. O raio é 1. Então isso aqui é 1. Ok? Ok. Aí vamos ver. Esse ponto aqui, ele não é 0 graus? Porque ele está começando daqui. E esse ponto aqui, que é o final, também é 360. Eles estão no mesmo lugar geométrico. Mas os dois são diferentes. Um é o começo e o outro é o final. Ele sempre vai ser assim. Por isso é um círculo. Ok? Agora vamos observar. Aqui é 180. Porque dá uma volta completa. Dos dois lados. 180. Se aqui é 180, aqui é a metade de 180. 90. Se aqui é um ângulo entre 360 e 180, qual é o ângulo entre 360 e 180? 270. Ok? Pode ver. Ele segue essa linha. 0, 90, 180, 270 e 360. São os mais importantes. Outra regra que você vai ter que seguir é que escute, sempre você vai ter que ir pelo sentido anti-horário. Você sempre vai fazer girar esse círculo no sentido anti-horário. Você vai entender. Muito bem. Se aqui é 90, qual é a metade de 90? A metade de 90 é 45. Então, essa parte aqui é 45. Não é? 45. Já essa parte aqui tem um ângulo de 90 graus aqui. Tá vendo? Tem um ângulo de 90 graus. Todos eles são formados por ângulos de 90 graus. Aqui também tem um 45. Só que esse 45 não é o ângulo de 45. É o ângulo de 90 mais o 45 da metade. Vamos ver aqui. 90 mais 45 vai dar 185 graus. 180 mais 45 vai dar 225 graus. E 270 mais 45, né? Vai dar 300 e vamos ver 315 graus. Ok? Muito bem. Agora vamos pensar. Esse já deu esses ângulos. Ok, já está certo. O que a gente vai fazer agora? Uma coisa que você tem que perceber é que também tem como dividir isso aí. A gente dividiu por 2, aí dividiu na metade. Tem como a gente dividir por 3, que vai ser... Deixa eu pegar outro aqui. Porque 3 dá 30. 30 é o grau 30. Se a gente multiplicar por 3, vai dar 90. Então ele é um terço disso aí. Entendeu? Tem nos dois lados também. Ok. Para que serve isso? Você vai se perguntar. Isso é um círculo trigonométrico que ele vai te ajudar a saber o seno, o cosseno, a tangente de ângulos. Muito bem. Outra regra nesse círculo trigonométrico é que o 180 ele vai ser π. Como assim você vai estar se perguntando? O 180 sempre vai ser π. Se o 180 é π, o 90 é π sobre 2.
porque é 180 na metade. O 45 é π sobre 4, porque ele é a metade da metade. Ok? Muito bem, e o 30? O ângulo de 30 graus. O 30 graus, se você for ver, para fazer 90, 3 vezes 30 dá 90. Para fazer 180, eu acho que teria que ser o dobro, né? Então, o ângulo de 30 graus, deixa eu fazer aqui. O ângulo de 30 graus é π sobre 6. Ok, só isso? Não. Tem outro ângulo aqui, que é o de 60. Como assim? O de 60 não faz 90. Não tem como o 60 fazer o 90. Você pode ver. 60 mais 60, 120. Já passou do 90. Mas ele faz o 180. 60 vezes 3 dá 180. Então ele também funciona. Existem vários ângulos. Vários. Esses são os comuns e os padrões. Você pode notar que esses ângulos que eu estou dizendo, eles têm alguma relação com seno, cosseno e tangente. Que eu já expliquei na aula passada. Que esses daí são ângulos pré-definidos pela tabelinha que a gente fez e dá para entender. Isso aí também vai ser trabalhado. Vocês vão prestar atenção e vocês vão ver como é que vai funcionar. Agora aqui, o de 60 graus, se 180 dividido por 60 é 3, né? Porque 60 vezes 3 dá 180. Então é π sobre 3, que é 180π. Mesma coisa. Muito bem. É isso. Você já chegou a uma conclusão, você já dá pra ver o que você está querendo chegar aí. Ok. Para que a gente vai usar isso? Eu vou explicar. Vamos dizer que eu tenho um triângulo aqui. Deixa eu fazer um triângulo. O triângulo tem isso e isso. E eu quero saber a medida do... Vamos ver... Da hipotenusa dele, por exemplo. Então, a gente vai fazer... Isso aqui é um ângulo, o ângulo θ. Θ, nesse caso, está igual a 45, né? Θ é igual a 45. Aí a gente quer achar a hipotenusa dele. Beleza, como é que a gente vai fazer isso? A gente nem tem o cateto oposto, nem o cateto adjacente. E agora? Aí você vai pensar e vai ter uma ideia de como é que você vai fazer isso aí. Eu não disse que o raio dele sempre é 1. Então, o raio é 1. Então você consegue chegar a um resultado. E esse resultado você vai conseguir fazer. Você quer ver? A hipotenusa a gente já achou, né, que é 1. Então vamos achar o cateto oposto, né? Cateto oposto, esse aqui. Então bora lá. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa é... Cateto oposto sobre hipotenusa é igual a seno, né? Seno. Seno de 45. Se você for ver lá, é raiz de 2 sobre 2. O cateto oposto aqui, ele não diz, é x. E a hipotenusa, por acaso, a gente já encontrou. Que é do ponto aqui até aqui, então é 1. Que é raiz de 2 sobre 2. Faz o meios pelos extremos, né? X, 2x é igual a raiz de 2. X é igual a raiz de 2 sobre 2. Pronto, chegamos. Você pode ver que ele deu a mesma coisa que o seno de 45. Porque é uma coisa meio complexa aí. Ele está ligado com os senos e os cossenos. Esse círculo trigonométrico, ele que nos ajuda a achar o seno, cosseno, a tangente disso aí. Então, é isso que você vai fazer. Aí eu vou dar umas leizinhas para vocês. Seno de 0, cosseno de 0 e tangente de 0. Seno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2. Tangente de π sobre 2. Opa, eu botei um igual aqui. Não tem igual. Ok. Seno de π. Cosseno de π. Tangente de π. Esses são os mais importantes. Então, com esses daí você já consegue fazer o resto. Ok? Seno de 0. Como é que a gente vai descobrir isso aí? Vamos lá. Seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? O cateto oposto aqui está representando a altura do triângulo, né? Já no 0, seno de 0, então seria cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa a gente já achou. É 1. Então seria 1 dividido pela altura. Qual é a altura dele? Como o ângulo é 0, ele não tem nenhuma altura. Então seria 0. 1 sobre 0 é 0. Então seno de 0 é 0. Cosseno de 0 seria a hipotenusa
dividido pelo cateto adjacente. Já que o ângulo está aqui, o ângulo sempre está no meio, cosseno de zero aqui seria 1. Ele não tem altura, porque é o zero. O ângulo zero não tem altura, não tem como fazer uma altura com um triângulo. Então, mas aqui, esse daqui, imagine que ele não tem altura. Então a hipotenusa e ele e o cateto adjacente estão juntos. São a mesma coisa. Então, o que eu disse, o raio sempre é 1. O cosseno de zero é 1, que é o raio, que é o cateto adjacente, é a hipotenusa. E a hipotenusa 1 sobre 1, 1. E a tangente de zero? Tangente não é a divisão do seno com cosseno? 0 dividido por 1, 0. Ok. Seno de π sobre 2, vamos lá. Você pode ver que ele tem altura agora. Então é o cateto oposto. O cateto oposto tem altura agora. Pode ver, ó. Tem uma altura. Só que ele não tem cateto adjacente, porque ele não é. Você pode ver que ele não tem largura. Se eu fosse fazer um triângulo disso, ele ficaria mais ou menos assim. Só que ele não tem largura. Ele só tem altura. E a altura agora é a mesma coisa que a hipotenusa. Que a hipotenusa é a mesma coisa que a altura, porque não tem cateto adjacente para separar os dois. Então vai ficar, como eu disse que o raio sempre é 1, então o seno de π sobre 2, cateto oposto sobre hipotenusa. 1 sobre 1. 1 sobre 1. 1. Ok? Cosseno de π sobre 2. Vamos lá, pensa. Eu disse que não tinha cateto adjacente. Então sempre que for π sobre 2, já que não tem o cateto adjacente, ele vai valer a zero. Já que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, não tem sentido fazer isso. Porque hipotenusa, nesse caso, seria 1 sobre 0. 1 dividido para 0, 0. E a tangente é a divisão disso aí. Tangente de 1 dividido por 0. Não existe. Por quê? Nesse caso, a gente estava dividindo 0 para uma pessoa. Vamos dizer que eu não tenho nenhuma comida e eu vou dividir com um cara. Aí eu vou dividir para um cara. Eu tenho um cara, não tem nenhuma comida. Então não vai ter, o cara não vai ter comida. Ok? Já nesse caso, a gente está dividindo uma comida para nenhum cara. Então não vai ter uma resposta. Porque tem a comida, mas não tem o cara. Então não tem como. Não tem como ficar um cara para uma comida ou 0 caras para uma comida. Não. Então não vai existir. Porque o cara não existe. É meio lógico isso aí. Entendeu? Olha lá. Seno de π. Seno de π é 180. Vamos lá voltar para cá. Seno de π. Não seria aqui? 180 π? Ok. A gente voltou para o zero, só que do outro lado. Você viu agora que a gente veio. Aqui se o raio é 1. O raio aqui é 1 também. Ok? Pronto. O que a gente vai ver agora? Seno de 180. Ele não tem altura. Então seno de 180 não tem como fazer, porque é o cateto oposto. O cateto oposto não tem altura. Vai dar 0. Cosseno de π. Cosseno de π, aí já é diferente. A gente vai fazer igual a 0. Só que dessa vez tem uma pouca mudança. Tem poucas mudanças que podem fazer um pouco de diferença. Então você tem que prestar bem atenção. Principalmente nesse cosseno de π. Considere isso uma reta. Considere isso aqui uma reta. Ok? Então, do ponto 0, que é aqui. Aqui é o ponto 1. Aqui já não é o ponto 1. Aqui pode ser o raio 1. Mas do ponto 0, aqui é o ponto menos 1. Tá vendo? Já que o raio é 1, ele vai 1, 1, menos 1. Por quê? Porque aqui é 0. Nessa linha aqui, ele é 0. Então isso aqui é menos 1. 1 aqui, menos 1 aqui. Uma simetria. Ok. Aí o que a gente vai ver? Já que ele não tem altura, a hipotenusa é a mesma coisa que o cateto adjacente. Né? Então, menos 1 sobre a hipotenusa. Como é que a gente vai ver a hipotenusa? A hipotenusa, ela nunca vai ser negativa, né? A hipotenusa, ela nunca é negativa. A hipotenusa sempre vai ser, ela sempre vai ser positiva, porque senão ela nunca vai ligar esses dois pontos, esses dois catetos. Ela tem que ser positiva para ligar esses dois catetos. Entendeu? Ok. Então, isso aqui vai ser menos 1, que é o do cateto adjacente, sobre 1 da hipotenusa. Então, o cosseno de π é menos 1. A tangente de π.
A gente vai dividir isso com isso. 0 dividido para menos 1. Aí já é diferente, tá vendo? 0 dividido para menos 1 seria 0 de novo. Tendo uma pessoa, aí ele já dava para comprar comigo. Mas não tendo, não existia. Ok? Muito bem. Se você parar para pensar, esse daqui a gente já consegue fazer tudo com essa informação que a gente achou usando lógica. A gente não precisou decorar nada. A gente usou lógica para fazer isso aí. Então, nas próximas aulas, eu vou ensinar vocês a trabalhar com isso aí para fazer gráficos, achar o lado do triângulo, essas coisas. Então, pessoal, eu acho que essa é a última aula do ano. Tem umas férias. De janeiro ou fevereiro, ainda não sei. A gente vai começar a postar semanalmente, porque não tem como fazer a cada 2 dias, senão o assunto vai passar muito rápido. Vocês não vão conseguir entender. A gente vai ter revisão, a gente vai ver o que a gente vai fazer aí. E fora isso, vocês vão a cada mês ou a cada semana, eu acho, eu vou fazer um desafio e eu vou corrigir esse desafio e para ver se a gente pegou o assunto mesmo. Meu pessoal, valeu, obrigado pela força nesse ano. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Próximo de 2015 para vocês. Falou.